Oi, pessoal, meu nome é Caroline Oliveira, tô aqui com o Thiago Souza. Tudo bem, gente? Ele tá aqui com a gente para falar sobre as caminhadas assombradas, as histórias, os relatos daqui de Campinas, né? Eu me chamo Célio Inácio. Eu sou primo dela, vim aqui para poder participar e tá auxiliando em algumas perguntas também, para poder tá entendendo um pouco mais sobre esse mundo sobrenatural. Legal, eu sou o Thiago, sou um dos idealizadores do Que Te Assombra, que é um projeto que tem escavado as histórias das cidades. A gente começou por Campinas e não é por isso, não por outra razão a gente está aqui, né, Caroline? Porque a Caroline também foi num passeio nosso no Cemitério da Saudade. A gente vai entrar no cemitério agora, gente. Passeio ao cemitério. Nesse frio só E a gente se conheceu lá e acho que é por isso que você me convidou. Com Para vir certeza. aqui bater um papo com vocês. Com certeza. Bom, eu achei interessante muitas coisas, né? E eu queria saber, assim, o que foi que te levou a começar esses passeios noturnos? Na verdade, o passeio foi desdobramento da primeira parte da pesquisa, que foi de encontrar as histórias, porque quando a gente começou a procurar essas histórias em Campinas, elas não estavam organizadas, né? Então, foi um período de muita angústia da minha família, tenho certeza que de várias famílias brasileiras. A gente começou a fazer essa pesquisa em agosto de 2021, então estava naquela fase de começou a vacinar, eu tenho pai idoso, tinha perdido uma tia de Covid, tenho filha pequena, enfim, morrendo de medo da morte, cagão mesmo. E aí, eu coincidentemente estava lendo um livro, estava muito, não chega a ser obcecado, mas estava muito interessado no tema da morte em suas várias dimensões, e essa era uma dimensão que eu sempre gostei muito de história de assombração. Estava lendo um livro sobre assombrações na cidade de Recife, um livro chamado Assombrações do Recife Velho, de um autor chamado Gilberto Freire, e ele faz uma associação que eu achei interessante, que é uma associação das histórias de assombração com a construção da própria cidade. Legal. Nesse universo, como eu te falei, comecei a procurar as histórias de Campinas, não achei um acervo organizado, então comecei a pesquisar essas histórias a partir de internet. A internet servia de norte e a gente ia atrás nos lugares para conversar com as pessoas, até porque essas histórias elas são transmitidas pela tradição oral. A gente conta ela a partir de uma pessoa contando para outra, e se a gente não exercita essa prática, as histórias acabam, elas morrem. Então a gente começou a fazer isso, e aí num segundo momento, a gente achou tão legal esse percurso, essas investigações, essas pesquisas. Então a gente começou a levar a galera nos palcos, e a gente não imaginava que ia ter tanta gente que gostasse disso. Então o primeiro encontro que a gente teve, o primeiro rolê, foi uma bagunça, foi uma zona, que a gente falou, bom, a gente vai sair do Largo Santa Cruz, porque lá tem uma história muito triste da cidade. Tem a história do Elesbão, que foi o local de um enforcamento do primeiro menino negro escravizado, que foi enforcado em Campinas, fica ali no Cambuí, no Largo Santa Cruz, e havia relatos de aparições do Elesbão ali. Então a gente sai dali, conta a história toda do Elesbão, conta com o respeito que merece, com a seriedade que merece, mas existem relatos de aparições do Elesbão ali. Então a gente conta a história do Elesbão e aí a gente vai passando por vários lugares do centro da cidade contando essas histórias. Então o primeiro passeio a gente fez de carro, que foi caótico, porque acabou indo muita gente, todo mundo de carro, então nos lugares não tinha lugar direito para parar, e quem não tinha carro não podia ir, que é uma coisa que a gente detestou. E aí nos outros passeios a gente começou a organizar. E o que a gente reparou? Que dava para desmembrar o passeio do centro da cidade com um passeio no cemitério. Os dois tinham... porque esse passeio começava no Largo Santa Cruz e terminava no Cemitério da Saudade. Então, só quem tinha carro mesmo conseguia fazer. A gente não queria isso. Então a gente desmembrou. Todos os nossos passeios hoje são a pé. A gente sai, esse do centro da cidade a gente sai do Largo Santa Cruz e termina no Cemitério dos Cativos, ali no Largo São Benedito, que tem uma história muito bonita, que foi um lugar do primeiro cemitério de Campinas. Embaixo da creche Bento Quirino era o cemitério dos Cativos. Gente, eu não sabia. Do lado da igreja de São Benedito, que é uma igreja que foi construída por esforço do mestre Tito, que é também uma liderança negra importantíssima da cidade.
Então, enfim, e a gente conta as histórias, claro, sempre sob o olhar sobrenatural, e essas histórias elas trazem a reboque todo esse componente histórico da cidade. E aí a gente resolveu levar para o cemitério e comecei a estudar o Cemitério da Saudade. Percebi que o Cemitério da Saudade, ele era o lugar que melhor explicava a cidade. Então, a gente começou a estudar não só as histórias do cemitério, as histórias sobrenaturais que são contadas lá, porque tem várias, mas também as histórias das personalidades, das pessoas que estão enterradas lá, as pessoas mais conhecidas, as pessoas mais notórias, algumas personalidades políticas, né? A gente fala que tem um trajeto ali que parece o trajeto Waze, porque tem um monte de nome de rua, um monte de nome de avenida, você começa a descobrir que o nome Francisco Glicério é por conta de um cara, e a gente fala quem que é o cara, a gente explica quem que ele é, né? Então, tem, e claro, a gente conta as histórias também sobrenaturais, as histórias de assombração que acontecem por ali. E são muitas, né? São muitas. Gente do céu. São várias. Eu lembro que quando eu tava no passeio, eu vi um negócio lá de um caixão de ferro, né? Que aí eu fiquei super, assim, interessada. Eu falei, nossa, mas como assim? De onde que veio? E tá lá até hoje e ninguém mexeu. O caixão de ferro, na verdade, ele tá num lugar que é um forno muito antigo, um forno tombado, inclusive, um forno que, segundo o Gabriel, que é o nosso historiador, que trabalha na CETEC, inclusive, é historiador também, o Gabriel falou que aquele forno é de 1890, então é um pouquinho posterior à própria inauguração do Cemitério da Saudade. O Cemitério da Saudade chamava Cemitério do Fundão antes. E esse caixão que está lá, a curiosidade dele é que ele provavelmente é de alguma pessoa que faleceu nos Estados Unidos e o corpo foi trasladado para cá, porque não existe caixão de ferro no Brasil, não existe essa cultura, né? É uma cultura americana. É só de lá, aqui não... não sei se tem em outros lugares, mas com certeza lá tem. Sim, lá é uma cultura de ter caixões de ferro, e é um perereco depois, que quando você exuma, o caixão ele também deteriora, né? E aquele forno, inclusive, tem gente que confunde, acho que é forno de cremação, não é? Lá é um forno de queimar, era um forno de queimar restos de exumação. Porque os corpos, normalmente, quando você for no cemitério, vai ter uma plaquinha escrita assim, Perpétua. Oxi. Perpétua é que o jazigo, aquela sepultura, ela pertence à família para sempre. Mas existia uma outra possibilidade de enterramento, que a pessoa ficava enterrada por 3 anos, então o corpo se deteriorava ao longo desses 3 anos, ele era exumado, o corpo, a sepultura era aberta, e as pessoas pegavam os restos mortais, os ossinhos que sobravam, botavam numa urna, e aí podia enterrar outra pessoa com aquela urna reservada ali do lado, ou às vezes até transferida para o ossário, mas você podia ocupar novamente aquela cova. Nossa. Então, por isso que tem um forno de queimar resto de exumação, porque quando você abre, tem resto de roupa que está contaminado com material biológico, tem resto de caixão que está com resto de... resto do resto, a gente... Resto de gente. Então hoje não se usa mais aquele forno, porque esses resíduos eles são tratados e levados para um aterro especial, exatamente porque é um material contaminante, né? O problema de cemitério, os cemitérios começaram... Primeiro, o cemitério veio para resolver um problema histórico, que era o de você... Um histórico sanitário, por quê? Quem era rico era sempre enterrado dentro de igreja. Pobre era enterrado em qualquer lugar. Só qual que é o problema de enterrar em qualquer lugar? É que o corpo produz um chorume, produz um caldo lá biológico, um chorume, e ele infiltra até o lençol freático, que é onde passa a água que a gente bebe. Então, ai, que horror! Então, se você não trata bem o cemitério funciona igualzinho uma cidade. Não é por acaso chama necrópole, ele funciona igual a cidade, ele tem estrutura sanitária, tem esse chorume, ele não entra de qualquer jeito, não sai de qualquer jeito. Você tem que ter um tratamento. Ele tem rua, tem avenida, tem alameda, tem igreja. Gente do céu. Tem prefeito enterrado, tem senador enterrado, tem político enterrado, tem artista enterrado. Nossa, tem tudo gente. No cemitério, né? Nossa, se não fosse você, eu não ia saber disso. Bem interessante. Interessante. Eu vi também uma história lá que é a Maria Jandira. Isso. Mais ou menos
assim. Eu achei interessante a história dela, mas assim, é relatos ou como que é? É uma história história dela, mesmo? A história da Maria Jandira é a seguinte, ela era uma menina, na década de 20, mais ou menos, né? Ela nasceu, acho que no finalzinho da década, agora eu não lembro exatamente, ela morreu em 1934. Então, ela nasceu, se eu não me engano, ela nasceu em 1911. Nossa. Mas a Maria Jandira era uma menina que hoje, o comportamento da Maria de Jandira hoje seria totalmente comum pra gente. Né? Uma menina que tinha as suas próprias vontades, especialmente sexuais e tal. Isso passaria, hoje ninguém ligaria pro que a Maria Jandira fazia, mas naquela época, uma época que a sociedade era extremamente machista, né? Hipócrita e machista, e aconteceu alguma coisa que a gente não tem certeza exatamente o que fez com que Maria Jandira fosse expulsa de casa. Então ela não tinha formação nenhuma, que era uma época que mulher não estudava, não costumava, as famílias não estimulavam, e tem gente que nem gostava que mulher estudasse, trabalhasse. Era só para ser dona de casa. Era para ser dona de casa, era isso, era uma criação para isso, né? E lamentavelmente era para isso, mas ela foi expulsa de casa e como ela não tinha nenhum tipo de habilidade, ela procurou abrigo e começou a trabalhar no bordel de uma cafetina chamada Laudelina. E aí ela era muito bonita, enfim, fez maior sucesso, todo mundo, né, e ela era muito requisitada. E aí a Maria Jandira, ela conheceu um cara chamado Carlos nessa época, trabalhando. E os dois se apaixonaram e resolveram fugir de Campinas para viver o amor deles, obviamente, longe daqui, para não viver sob o jugo preconceituoso da cidade, né? Ela era uma prostituta. E aí, ela pegou o dinheirinho que ela tinha, comprou uma mala, comprou um vestido de noiva e foi para a estação, na época, a estação ferroviária, para pegar um trem para ir embora. E o que aconteceu? O Carlos não apareceu, a família do Carlos descobriu que ele ia embora, falou, você pode ir, não tem problema, mas se você for, acabou o dinheiro para você vai ser deserdado, você vai ser deserdado, você não vai ter nada nosso. E aí o Carlos, que era um bunda mole, não apareceu lá. E aí Maria Jandira, muito desgostosa da vida, voltou pro bordel da Laudelina, botou seu vestido de noiva e ateou fogo no seu próprio corpo, jogou álcool e jogou fogo. Então a Maria Jandira, essa é a história da vida e da morte da Maria Jandira. Lá no Cemitério da Saudade, a Maria Jandira passou a ser uma mulher cultuada. Ela é uma das milagreiras do cemitério. Nas religiões de matriz africana, ela é chamada de Rosa do Cemitério, ela é uma entidade mesmo, cultuada. Ajuda pessoas que têm problemas de relacionamento, até uma ironia, né? E a história sobrenatural da Maria Jandira, que a gente encontrou, é uma história de um segurança que, em uma ronda, fazendo uma ronda no Cemitério da Saudade, ele vê uma mulher, já era um horário que o cemitério estava fechado, ele vê ela de costas, ele está numa distância grande, e ele começa a chamá-la, e a mulher não responde, e ele começa a chamar, a senhora não pode estar aqui essa hora, por favor, me acompanhe até a Ele estava vendo ela. Estava vendo ela. Gente. E aí ele começou a se aproximar, sempre chamando ela. Quando ele chegou numa distância que ele conseguia ver ela bem, ele percebeu que ela não estava com os pés no chão. E aí ele falou, bom... Já viu que era outra coisa. Pensou isso, falou, fudeu. Ferrou. O que eu faço? E aí ela percebeu que ele estava ali também, então ela se vira para ele. Quando ela vira para ele, ele já está branco, como está pálido, já morrendo de medo. Ela fala para ele, Carlos, é você? E aí ela vê que o cara não responde. Ela vê que o cara não responde e vê que não é o Carlos também. E aí ela faz o quê? Ela vai até o jazigo, flutuando, se transforma numa labareda. Aquelas bolas de fogo. Uma bola de fogo e entra dentro do jazigo. E é interessante porque a Maria Jandira, ela é uma entidade que você vai lá pedir ou agradá-la, você não acende velas para ela, exatamente pelo jeito que ela morreu, pelo desencarne. A forma dela, o desencarne dela. Nossa, que interessante, né, Zé? Muito interessante. E assim, uma pergunta. Referente a todo esse ambiente que você vive e tal,
Você acredita ter algum dom, ver alguma coisa? Nenhum. Tenho medo. Tem medo? Só isso, igual todo mundo. Morro de medo de aparecer uma assombração mesmo. Mas eu acho que, assim, eu percebo algumas coisas. Por exemplo, a gente... Sente uma energia, né? Tipo... Não, eu, por exemplo, toda vez que eu tenho que ir no cemitério fazer alguma pesquisa, alguma coisa, eu me sinto observado o tempo inteiro. Parece que tem gente olhando o tempo inteiro. A gente sente uns arrepios esquisitos. Meu Deus! Então é isso, eu tenho medo, tenho medo normal de todo mundo. Sim, duvido que certeza. Não tem. Esse papo que não tem nada, Deus é mais. Assim, Deus é mais. Maria passa na frente. assim, eu não vejo nada, eu acredito que eu não tenho dom de nada. Mas eu tenho certeza que se eu ver, eu vou ficar com medo. Mas eu sou aquele tipo assim, num filme de terror. Você vê alguma coisa estranha ali, eu vou lá curiar pra ver, porque eu sou curioso. Pô, mas eu também sou, por isso que eu vou em tudo que cada parte do esse que é cemitério, cara, vou em curioso. cada lugar que eu vou, você, Eu curioso vejo- também sou. Eu vejo suas postagens lá no Instagram, lá, nossa, gente, é cada lugar. Eu acho que eu não tenho coragem, não. Mas o que é legal, eu acho? Eu acho que, assim, é a gente olhar pro sobrenatural de um jeito maior. Não de um jeito só alegórico, não do lance de Noites do Terror do Play Center. Porque é verdade, por exemplo, a gente lá em São Paulo, a gente vai num lugar que chama Capela dos Aflitos. É um lugar que merece o maior respeito do mundo. É a história de um que acabou se tornando um altar. A Capela dos Aflitos era uma capela de um cemitério, dos maiores cemitérios de São Paulo. Cemitério dos Aflitos. Que era um cemitério que tem uma placa lá, é muito chocante até a placa. A placa fala que o cemitério era. Depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês. Manda sim. Para vocês colocarem na edição. Mas a placa, por exemplo, está dizendo que lá é uma placa da Prefeitura de São Paulo, escrito que lá é um lugar para enterramento de escravos e índios, pobres e condenados. Nossa. Quer dizer, quando eu falo que o Brasil ele foi fundado a partir de uma política de castas, essa é a melhor tradução que eu acho. Quer dizer, na mesma linha você coloca todas essas pessoas como se elas fossem um tipo de gente menos importante. Tipo, por isso qualquer que pessoa, qualquer coisa. Mas é muito forte. Para mim era muito forte. Então é um lugar que, assim, como núcleo histórico, é importantíssimo. E a história do Chaguinhas é uma história muito bonita. A gente está mais nas histórias de Campinas, qualquer dia eu conto para vocês, mas a história de Chaguinhas, mas o Chaguinhas acabou passando a última noite de vida dele lá e foi enforcado no bairro da Liberdade. E o bairro da Liberdade chama bairro da Liberdade por causa do Chaguinhas, por causa do processo de enforcamento dele. Então, como é que a gente chega num lugar desse e começa a fazer gracinha ou começa a fazer algum tipo de abordagem que não é respeitosa? Porque eu não quero ir lá ver se tem fantasma ou não. Eu considero suficientemente sobrenatural o fato do Chaguinhas, no seu processo de execução, ter sido enforcado, tentarem enforcar o Chaguinhas 3 vezes e as 3 vezes a corda estourou. Então, isso nada é mais sobrenatural que isso. Se você quiser fazer um recorte e transformar isso em algo religioso, você vai chamar de milagre. Sim, Que com também certeza. é algo sobrenatural. Então eu gosto dessas outras dimensões do sobrenatural que não precisam ser necessariamente aparecer alguma coisa. Precisa aparecer alguma coisa, precisa... Pra ser sobrenatural. Sobrenatural é simplesmente o que é além do natural, além do que a gente pode explicar. E a história do Chaguinhas, que é muito... Assim, eu vou contar a história do Pode Chaguinhas. contar. Vou contar a história do Chaguinhas. Embora seja Pode de São Paulo. contar, A pode história do Chaguinhas é o seguinte, existiam antigamente, estou falando de 1821, existiam 2 tipos de exército no Brasil. O exército da coroa portuguesa e um exército de nativos. E o exército de nativos era formado majoritariamente por negros forros, então eram escravizados, homens escravizados que optavam a entrar no exército para se libertarem, para ganharem a alforria a partir do ingresso do alistamento no exército, e indígenas. Então existia um tratamento completamente diferente do exército português, que recebia salário, tinha roupa nova, tinha bota, tinha equipamento. E o exército dos nativos era um exército que chamavam até de exército dos descalços. Nossa, gente. Porque era tratado de qualquer jeito, nem aí. E aí o Chaguinhas era do 1º Batalhão de Caçadores de Santos e eles ficaram 5 anos sem receber o soldo. Quem trabalha sem receber é escravizado. Escravizado. Gente, então o Chaguinhas ficou 5 anos sem receber o soldo.
junto com seus companheiros, junto com os outros soldados. E aí eles se rebelaram, e essa foi uma das revoltas nativistas do Brasil. Chaguinhas, Cotindiba e outros homens tomaram 10 fortes, ou mais até, estou falando 10, mas tomaram quase todos os fortes da Baixada Santista e atacaram uma fragata portuguesa. Isso a gente está falando de um ano antes da independência do Brasil. Então vocês imaginam o nível de tensão que estava no país. Os caras tiveram coragem de fazer isso. Eles seguraram 10 dias, não é que eram 10 fortes, 10 é outro número. Eles ficaram 10 dias amotinados, tomaram os fortes na Baixada Santista até que suprimiram, as forças da coroa portuguesa suprimiram a revolta. Beleza, Chaguinhas e Cotindiba foram levados para São Paulo, porque quando eles foram condenados e foram levados a São Paulo, porque quando você era executado, eles foram condenados à morte, você era executado na cidade que você vivia. Legal. Eles foram levados então para a Capela dos Aflitos, passaram a última noite, que é ali pertinho do Largo da Liberdade. Quem for para São Paulo sabe onde é o bairro da Liberdade. Ali em cima, onde tem a igreja da Santa Cruz dos Enforcados, era uma forca. Então Chaguinhas, ele foi levado para lá, e o primeiro a ser enforcado foi Cotindiba, o parceiro dele, e a forca funcionou perfeitamente bem, mataram Cotindiba muito bem. Então o negócio estava funcionando. Funcionando. Gente. E aí colocaram Chaguinhas, soltaram, a corda estourou. A primeira corda de Chaguinhas estourou. Colocaram isso, o pessoal começou a gritar clemência, começou a gritar liberdade, clemência primeiro, clemência, porque quando acontecia isso, normalmente um representante da igreja que acompanhava as execuções, ele falava, a gente está diante de um milagre, suspende a execução, Deus não quer que esse cara seja morto. Cagaram um quilo, porque o cara falou, botaram outra corda no Chaguinha, soltaram, ela estourou de novo. Nossa. O pessoal que pedia clemência passou a gritar liberdade, 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 porque aquilo era o programa de domingo do pessoal assistir enforcamento. Você vê o grau de sadismo. O grau do negócio. É esse o nível do rolê. Gente, meu pai. Era porque a violência é um instrumento de intimidação. E como é que uma colônia mantém o colonizado? A partir de violência. Nossa, nunca parei pra pensar nisso. A partir de violência. Como é que você controla as pessoas? Violência. Violência. Então o Chaguinhas estouraram a segunda corda, um auê, todo mundo gritando liberdade, e o exército português, o pessoal falou, pode matar. Botaram outra corda, e aí tem duas versões. Uma que a corda estourou de novo e mataram Chaguinhas a paulada e a golpes de faca. E a outra versão é de que a corda não foi capaz de matá-lo, ele ficou lá, e aí soltaram e mataram ele depois. Então a gente conta essa história. E lógico, o pessoal fala que Chaguinhas é visto de vez em quando pairando pela liberdade. Mas isso é muito menos importante do que você contar a história de um milagre, só que com um olhar de que aquilo é uma história sobrenatural. Sim. E a partir disso, a gente consegue, respeitando que lá é uma igreja, respeitando que lá é um lugar de culto, lá é um lugar de devoção, lá é o solo sagrado por ter sido um cemitério. A gente conta essa história com o público, e o pessoal da Capela dos Aflitos recebe a gente super bem. Então não tem problema quando a gente não, como é que eu posso dizer, a gente não tem obsessão de falar, olha aqui, isso aqui é uma assombração, olha aqui, a gente não tem essa obsessão. A nossa vontade é contar a história e as histórias, até porque o projeto chama O Que Te Assombra exatamente para isso. Você tem mais medo da história do Chaguinhas aparecer por lá ainda, ou você saber que depois de você ficar 5 anos sem receber seu salário, você se insurgir contra o seu patrão, você se insurgir contra o exército que na verdade te escravizava, depois você é condenado à morte, tentam te enforcar 3 vezes, não conseguem, e os caras te mortem. O que te assusta mais? O que te assombra mais? Essa história ou a história de uma aparição do Chaguinhas? Não, né? essa história Né? com certeza. Então a gente gosta dessa provocação. Nossa. Porque senão vira uma história, vira nada, entendeu? Senão, a gente não conta história, sei lá, da minha tia que escutou uma panela cair na cozinha e que viu um vulto na sala dela. Não, a gente conta histórias que tem componente histórico, que interessam a comunidade, que a gente pode contar, que tem cicatrizes, que tem uma série de outras coisas que interessa a gente contar. É que quando fala em cemitério, as pessoas já acham que assim, é tudo assombração, mas se bem que é as histórias. A história é um lugar, cemitério é um lugar de vida, é um lugar de continuidade. A gente tem a morte, a gente morre de verdade quando a gente é esquecido.
Nossa, A gente morre de verdade quando tentam apagar a nossa história. Quando o pessoal esquece da gente. Você assistiu aquele filme bonitinho, A Vida é uma Festa, que é das caveirinhas mexicanas? Já. Que o cara fica lá com a foto, que não pode perder a foto, que se perder a foto as pessoas esquecem de você e você desaparece. É isso. O cemitério é um lugar de memória, de lembrança, de coisa boa, de coisa ruim. E as coisas boas a gente enaltece, as coisas ruins a gente não esquece para que elas não se repitam. E é para isso que a gente gosta de ir no cemitério. E lógico, para também contar um pouco, brincar, desafiar um pouquinho essa brincadeira, esse lance do medo, né? Não, e é bom que, assim, você contando essas histórias, a gente nunca esquece, né? Tipo, vai passando... É bom, eu quero que você conte pros outros. Com certeza. Tipo, vai passando... A ideia é essa. Eu nunca tinha ouvido falar, assim, da Maria Jandira, sabe? Nunca na minha vida. Que pensei. legal, cara. E também sobre a história do Chaguinhas também. Já valeu meu dia. Do Chaguinhas é uma história muito bonita de São Paulo, mas quando a gente conta aqui uma história que tem um recorde parecido, é a história do Elesbão, que é uma história muito forte da cidade, muito bonita, e que num arco maior, porque o menino Elesbão, o que aconteceu? O menino Elesbão e o Narciso, eles eram escravizados de uma fazenda aqui chamada Engenho Romão, e existia um capitão chamado Luiz José de Oliveira, que foi morto na fuga de alguns escravizados dessa fazenda. Meu Deus. O que houve? Logo depois recapturaram alguns deles e disseram que o Luiz morreu, esse capitão morreu na fuga. Mataram ele. E aí disseram que foi o Narciso e foi o Elesbão. Capturaram os dois logo imediatamente, mas eles conseguiram fugir também muito rapidamente. O Narciso foi capturado rápido e foi enforcado no Largo da Liberdade, lá em São Paulo, no mesmo lugar que Chaguinhas foi morto. Ele foi morto lá. Essa forca ficou lá depois de muito tempo. E o Elesbão, ele foi embora para um quilombo chamado Quilombo Belém. Agora, é em Itatiba, se eu não me engano. É em Itatiba ou Itatiba. Ele ficou 4 anos lá, ele estava convicto da sua inocência. Ele sabia que ele não tinha feito nada, voltou para cá. Nem sabia que tinham condenado. Ele voltou. E quando ele voltou, recapturam ele. Já existia uma sentença, a revelia. Nossa. A revelia dele, ele não estava aqui, ele foi condenado. E ele sempre negou, até o último suspiro de vida, que ele tinha feito aquilo. E submetido a todo tipo de tortura. Vocês imaginam que esse menino passou. O que esse menino passou. E aí ele foi enforcado onde? No Largo Santa Cruz, que é um dos lugares mais nobres da cidade. Perto do coração do Cambuí. Que era a entrada da cidade. Então, aí tem uma coisa, um componente importante, por isso que eu estou falando, a violência sempre foi um instrumento de controle. Porque quando instalaram a forca do Elesbão, o imperador na época dizia que precisava que as forcas tinham que ser montadas 2 dias antes da utilização e desmontadas 2 dias depois. A forca que tirou a vida do Elesbão ficou 13 anos no mesmo lugar. Ninguém desmontou. Deixa lógico, porque você tem uma forca, é um instrumento que te intimida. Fala, se eu acontecer alguma coisa, se eu tentar me insurgir, esses caras eles me enforcam. E aí o que aconteceu? Olha que coisa. Então, por que a gente conta a história do Elesbão? Lógico, a gente acha essa história muito forte, muito importante, mas há relatos de aparição do Elesbão ali no Largo Santa Cruz, por isso que a gente conta. E as aparições dele, para quem tem algum tipo de sensitividade, diz que ele fala que não foi ele que matou o capitão. Quer dizer, ele ainda quer dizer que não foi ele. Que não foi ele que matou o cara. Ainda bate na mesma tecla falando. Continua dizendo. E aí, o passeio que a gente faz pela cidade de Campinas, a gente vai porque essa forca, ela não foi desmontada depois de 13 anos, ela foi levada lá para onde mais ou menos nas imediações de onde é o Largo São Benedito, que também era um núcleo da comunidade negra de Campinas. Por isso que tem o cemitério dos cativos, por isso, não por acaso, que o mestre Tito conseguiu um terreno ali, a doação de um terreno para construir a igreja de São Benedito. A gente está falando de um tempo que os negros católicos não podiam entrar em igreja de branco. Nossa! Pois é, então, é por isso que eu estou falando. As histórias, na verdade, a gente conta história, o que te assombra, é isso.
gente conta as histórias sobrenaturais que a gente adora. O que me assombra mesmo é a É a realidade. realidade. Gente, É o que isso aconteceu há meu 100 e Deus. poucos anos atrás. Entendeu? Não é que faz 400, 500... Isso foi... Vamos lá. A gente conta a história no Cemitério da Saudade da Revolução de 32. Que tem um soldado. Um dia uma mulher entrou em trabalho de parto na frente do Cemitério da Saudade e ninguém sabia o que fazer. Ela gritando, chorando, muita dor, né? A criança nasce, não nasce. Ninguém sabia o que fazer. E aí aparece um rapaz, fardado, ele entra lá, mexe na barriga dela, pum, tira a criança, entrega pra ela, todo mundo começa a comemorar, pô, que legal, herói. Ele sobe a escadinha e entra dentro da estátua. Não sei se você sabe, tem uma estátua, ela sempre foi lá, você lembra? Ah, A aquela estátua estátua do grandona. soldado. Ela entra lá e todo mundo fala, pô, que é isso? Aí a gente fala, pô, mas a história de, pô, que legal, tem uma história aí, né? A história do fantasma e tal. Mas a Revolução de 32, que era uma revolução do estado de São Paulo, né? Foi uma revolta do estado de São Paulo. A gente, depois de 4 anos, São Paulo perdeu essa revolução, perdeu essa guerra, né? Mas depois de 4, as mulheres não votavam até então. Nossa, até isso. Graças a essa insurgência e algumas exigências do estado de São Paulo, por exemplo, que na Constituição de 34, a mulher passou a ter direito ao voto. Então a gente não está falando nem de 100 anos. Menos de 100 anos atrás, a mulher não votava. E parece que quando fala, parece que é muito tempo, tipo, muito tempo mesmo. Gente. O nosso caminho, por isso que quando a gente faz uma revisão de tudo, quando a gente começa a parar e contar essas histórias, começa a ver o que elas trazem também, a gente começa a perceber que tem um monte de coisa que ainda acontece e a gente só muda o jeito, entendeu? Só muda o jeitinho delas, assim. O pessoal vai adaptando pra gente não perceber muito, né? A gente, todo mundo reclama de direito trabalhista, né? Não, mas vão acabar com o aplicativo e tal. Pô, esses meninos trabalham em aplicativo, eles trabalham 14, 16 horas, igual uns loucos. Não tem direito nenhum trabalho. Então, porra, não parece algo que a gente já viu há algum tempo? Nossa, não parece uma coisinha que a gente viu faz pouco tempo aí, uns 100 e poucos anos? Nossa. Entendeu? Realmente. Né? É uma doideira, né? Isso tudo a gente tá falando a partir de história de assombração. Você vê que a gente começa, né? De uma coisa, mas que é uma quanta coisa que vem junto, né? Então, é uma bagagem de informação, uma coisa que a gente nunca parou pra pensar. Eu nunca, na minha vida. Por isso que eu falo que o cemitério é um lugar riquíssimo. Lá a gente tem exemplos, a gente tem coisas que deram errado, pessoas que tiveram muito sucesso e que estão lá, pessoas que viveram tragédias pessoais, algumas tragédias coletivas. O Cemitério da Saudade tem uma parte do cemitério que é para vitimados da febre amarela, que foi uma grande epidemia que quase dizimou Campinas. 2/3 da cidade desapareceram, ou porque morreram ou porque fugiram de medo. Numa época que a febre amarela era uma doença que ninguém sabia qual que era o vetor de transmissão. Ninguém sabia que era um mosquitinho que picava. Então aquilo podia ser transmitido, eles não sabiam se podia ser transmitido de pessoa a pessoa. Então você vê uma epidemia, a gente acabou de viver uma pandemia, morte pra caramba, vala comum. Em São Paulo, Campinas não teve vala comum, as pessoas foram enterradas com algum grau de dignidade ainda. Mas tem alguns lugares do Brasil que os caras abriram um buraco no chão e jogaram corpos e corpos de pessoas sem luto. As pessoas não podiam nem ter luto, nada. As famílias não podiam sepultar as vítimas da epidemia, da pandemia. Nossa. Sem luto. É importante o processo de luto pra gente entender, pra gente processar a morte. As pessoas simplesmente foram deletadas do nosso convívio. Tipo, e onde a gente vai reencontrar essas pessoas hoje? As histórias delas? No cemitério. Por isso que o cemitério é um lugar que precisa estar receptivo, é um lugar que precisa estar limpo, um lugar que precisa estar bonito, um lugar que precisa ter algum grau de acolhimento. E a gente acha que a cultura, que a arte são instrumentos importantes nesse processo. Então quando o cara vai lá ver, por exemplo, é a nossa proposta aqui, e acho que a gente vai conseguir. O pessoal da prefeitura está muito sensível a isso. Tanto o pessoal da Secretaria de Cultura, né?
Eu acho que a gente vai conseguir instalar, acho que pro ano que vem a gente vai começar a ter placas com QR Code. Então a pessoa vai passar lá, vai passar o QR Code em cima, vai ouvir a biografia daquela pessoa. Então vai ter a história da Maria Jandira, mas vai ter a história do Francisco Glicério? Claro que vai, mas vai ter a história da Maria Jandira, vai ter a história do Heitor Penteado, mas vai ter a história do Toninho, vai ter a história dos Três Anjinhos, e a gente quer fazer exatamente isso. A gente propõe que essas histórias, elas se conjuguem para mostrar que todas as histórias são importantes, das pessoas mais conhecidas às pessoas menos conhecidas, porque são essas histórias que constroem a nossa sociedade, a nossa comunidade. Campinas não foi construído só pelos republicanos importantes, os políticos importantes, ou por grandes artistas, não, foi por muita gente simples que trabalhou pra caramba. Mestre Tito é um cara que a gente acha que tem pouco reconhecimento na cidade. Um líder negro importante que liderou com graça, com doçura, mas com muito empenho, uma mudança de olhar. Quer dizer, ele construiu uma igreja num período que, poxa, que eu falei para vocês, não podia entrar negro católico dentro de igreja de branco. Ele foi lá e conseguiu um terreno, ele foi lá e conseguiu angariar fundos. Infelizmente, ele não viu a obra dele pronta, ele morreu antes. Ai, coitado. Eu também acho. Mas a gente está aqui contando a história dele, entendeu? O importante é nunca esquecer. A gente só morre quando esquecem da gente. Deixou o legado dele. E quem não conhece, não preserva. Se você não entende o valor daquilo, você não cuida. E pra você ver o que eu ia falar agora, faz pouco tempo que eu sei que os nomes das ruas são nomes de pessoas falecidas. Eu não sabia disso. Só pode, por isso que não é bom virar rua. Porque você só pode virar depois que você morre também. Então não precisa ter pressa de virar nome de rua. Não precisa ter pressa nenhuma. Foi só agora. E assim, eu sempre vi lá Francisco Glicério. Você não sabia quem era. Até hoje eu não sei quem foi. Francisco Glicério, ele foi um republicano, um político importante. Ele foi um rábula. Rábula era um tipo de jurista que não tinha formação em direito, mas advogava. E ele foi um republicano importantíssimo, um dos precursores, um dos caras que assinou os primeiros documentos constitucionais quando o Brasil se tornou uma república. Nossa! Um cara importantíssimo, também no contexto nacional. Você vê, né? Tanta coisa que tem aí. Todo mundo. Heitor Penteado. Moraes Salles. Nossa, você vê, né? Campos Salles, que foi preso, mas não está aqui enterrado. Até Campos Salles? Campos Salles foi presidente do Brasil. Ele está enterrado no cemitério da Consolação. Nossa. Meu Deus. Uai. Isso é bem interessante. A cidade de vocês é importante pra caramba, cara. Nossa. Precisa saber. O cemitério da Saudade tem um maluco lá enterrado, chama Hércules Florence. O Hércules Florence é um francês, ele não é campineiro, mas ele é um francês que veio pra cá e se radicou aqui em Campinas. E ele foi o primeiro cara que descreveu o processo fotográfico. A primeira foto não foi ele que tirou, já existia uma foto, mas não se tinha certeza como aquele fenômeno tinha acontecido. Processo químico para estabilização de uma imagem. E o Hércules Florence, ele conseguiu descrever, e os manuscritos do Hércules Florence, em 2013, teve um congresso internacional e consideraram o manuscrito dele datado de 15 de agosto de 1800. E eu falei qual a data? 51. 1800 e... é tanta data. 32. 1832, ele foi... Porque 1839 foi o Daguerre... Daguerre, que fez o Daguerre. Que registrou a e ficou com a patente. Lá na França. Na França, exatamente. O Daguerre, ele registrou... Academia Francesa, exatamente. Mas o manuscrito do Hércules Florence é de 32. Então, o cara que morava aqui descreveu o processo fotográfico 7 anos antes do cara que teve a patente desse processo. Louco! Casou com uma campineira. Casou com uma campineira, exatamente. Ele casou com a... Carolina Florence. Foi a segunda esposa dele, né? A primeira também acho que era campineira. Também era campineira. Era o Américo...
Eu falo que eu sou advogado, então Eu falo que o meu compromisso é com a assombração, o resto é que eu vou aprendendo no caminho. Não, meu compromisso é com a assombração. Nossa, mas é um puta papo legal, Uhum. que a gente vem aqui lembrando de pessoas importantes, de personalidades tal, que a gente não fala. A estátua desculpa. Nada, vamos embora, junto. Pode falar. A estátua de Hércules Florence está do lado da igreja São Benedito, no Largo São Benedito. Gente. É que eu ganhei a medalha do Hércules Florence. Como por você é fotógrafo. É sacanagem. fotógrafo. Me corrige isso, se estiver falando besteira, pelo amor de Deus. Tá certíssimo. Nossa. Mas então, é isso, você vê a cidade, que é uma cidade que pulsa, assim, é importante. Ela tem histórias que são tristes, que são importantes da gente lembrar, para que esses erros não se repitam, Sim. ou porque a gente acha que tem um monte de situações que a gente vive hoje, que elas são simplesmente naturais. Não são, elas são consequências de momentos históricos. Eu acho que a escravidão pauta muito isso no Brasil, particularmente. Com certeza. Entendeu? Eu falo isso assim, na condição de um branco, que eu sei que há privilégio, eu sei que há diferença. Sim. Eu sei que há. Então acho que o mínimo que a gente tem que fazer é reconhecer e tentar fazer todo o esforço possível para diminuir essa distância. Tem uma professora chamada Sueli Carneiro, que ela é sensacional. E ela fala que quando está em um debate de cota, por exemplo, é muito interessante isso, porque os estrangeiros europeus vieram para o Brasil com cota. Vieram todo mundo com emprego garantido, veio todo mundo com lugarzinho para plantar, para tirar... quem não teve cota nenhuma foram os escravizados negros, que quando teve a assinatura da Lei Áurea, tudo bem, acabou com a escravidão formalmente, mas foi o quê? Um despejo. Ninguém tinha nada, ninguém tinha nenhum tipo de formação, ninguém tinha nenhum tipo de preparo para ir para a vida, para ir para o mercado. Só aquelas habilidades que você adquiriu ao longo da vida trabalhando como escravizado. Então, é importante a gente visitar o nosso passado, mesmo que ele seja extremamente desconfortável em vários momentos. Entendeu? Tem gente que falou pra mim assim, mas você vai lá no cemitério, passeio, credo, sabe, assim, com um preconceito enorme. A gente vê o preconceito tampado na cara. As fotos que eu postei, o vídeo que eu fiz lá, o pessoal, nossa, é louca, que não sei o quê. Se bem que eles acham que a gente vai lá pra caçar fantasma. O cara acha que vai igual caçar Pokémon, acho que é a mesma coisa, vai caçar fantasma. O cara acha que você vai catar Pokémon, vai catar fantasma. E tem uns doidos que faz isso mesmo com aquele aplicativo. Tem uns lá. doidos, falando que tinha, lá, vai com... Não tem problema. Eu acho que sim, todo mundo tem interesses diferentes. Sim. A gente tá falando do meu. Com certeza. Falando do nosso. O meu é esse. O meu, essas histórias a gente acha muito legal, porque ela tem tem todos esses componentes juntos, tem todas essas possibilidades juntos. Tem uma oferta de possibilidades, quando a gente vai nesses lugares, quando a gente conta essas histórias, de divertir, o pessoal que tem interesse só do ponto de vista espiritual, de querer... Não tem problema, também vale. O meu não é esse. O seu é mais as histórias, o meu é relatos. história. Lembra que a gente até conversou? Eu falei, não sei se eu vou te decepcionar. Não, porque eu não sou exatamente um cara que vai atrás. O caça-fantasma. Eu sou mais Indiana Jones do que caça-fantasma. Eu gosto mais dos tesouros escondidos pelo tempo. Né? Eu falo isso quando a gente fala da catedral, por exemplo, né? Que a Catedral de Campinas é um tesouro da cidade. É a maior obra de taipa de pilão do mundo. O que é taipa de pilão? É barro e madeira socada. Por que taipa de pilão? Porque não existe a pedra aqui. Não existe a pedra à disposição para a gente levantar uma catedral, para a gente levantar igrejas. Não tinha, era mais fácil fazer com barro e madeira, que era um material mais disponível. Claro, isso oferecia uma dificuldade imensa para conseguir construir a catedral, e não por acaso que demorou quase mais de 80 anos para ela ficar pronta. E aí um outro gênio da cidade, que a gente fala muito pouco, que é Ramos de Azevedo, que conseguiu fazer com que ela ficasse estável, porque a fachada da catedral, pra vocês terem ideia, caiu 5 vezes a fachada da catedral, até que ele fez uma fachada nova. Aquela fachada lá ainda é do Ramos de Azevedo, é concreto, então ele consegue acoplar uma parte de concreto, né, na taipa de pilão, e parou de cair. Então ela até estabilizou a obra inteira, né? A catedral demorou 80 anos? Mais de 80 anos para ser feita. Mais de 80 anos. Deus. E tem história pra caramba da catedral. Eu vou contar uma só que eu posso, que é uma história ela é bem mítica, assim, né? Ela é bem mítica, que é uma história de que no processo de beatificação do solo da catedral, lá em 1800 e lá vai fumaça,
antes do início da construção, houve uma serpente que saiu de dentro, uma serpente mítica, né? Não era uma cobra, não era uma sucuri, era uma coisa de outro mundo, assim. E essa serpente ficou muito brava porque ela estava sendo desalojada, é o fato que ela foi desalojada. E é interessante porque a catedral ela é consagrada à Nossa Senhora da Conceição, que inclusive foi dia 8, a padroeira da cidade. E a imagem da Nossa Senhora, por isso que eu falo que essas associações são legais, porque a imagem da Nossa Senhora da Conceição é exatamente pisando a cabeça de uma serpente. Então era uma história que o pessoal contava há 200 anos, coincidência ou não, houve a consagração da catedral à santa que pisa na cabeça de uma serpente. Nossa, que interessante. É doido, né? É legal, né? Parece que fala, pô, beleza, tá papo doido, mas é esquisito, mas é legal, coincidência. Né? Ou não. Né? Ou não, Mas é interessante. Então, nossa, e a catedral é sensacional sobre vários aspectos. O altar é uma obra de arte. A catedral tem uma cripta que é super interessante, uma cripta onde estão várias eminências, várias autoridades da Igreja Católica estão lá. Então embaixo do altar você abre e tem uma cripta que tem um monte de cara lá enterrado. Tem gente que está enterrada ali. Um monte. Tem uns 10 bispos, 10 eminências da Igreja Católica que estão lá. Dom Nery, não é? Tô chocada. Dia 23 vai ter o passeio, vai lá. Eu vou, pode deixar, eu vou. Nossa, gente. E a gente sobe o relógio da catedral. Pô, é uma vista bonita demais, muito diferente, uma vista do centro da cidade. Tem como subir lá pra ver? Meu Deus. Tem. Então, por isso que eu tô falando, são tesouros da cidade. O pessoal passa todo dia lá. O cara fica com preconceito de ir no centro. Sim. Ah, não, o centro, cara, tem que ir. Tem que frequentar. Tem que ver. Ver pra O único jeito das coisas se ativarem é a gente ir. Tem morador em condição de rua? Tem. Por que custa a gente ajudar? No nosso passeio, a gente vai arrecadação de alimento. Dá comida pra... Eles estão lá porque é mais fácil, uma oferta mais fácil de comida. Não são esses moradores em condição de vulnerabilidade que vão roubar alguém. Não são essas pessoas. O pessoal tem muito preconceito, entendeu? Né? Muito preconceito com o centro, muito preconceito onde tem fluxo de pessoas de classe média, baixa. Então, a cidade, ela é uma cidade que tem um monte de tesouro escondido, e eu acho que a nossa tarefa hoje, assim, pelo menos o que nos diverte, o que nos motiva é isso, encontrar esses lugares e levar as pessoas lá e falar, cara, vem aqui, ajuda, é seu também. Não é que é seu, porque isso também é uma outra besteira. Todo tipo, um monte de tipo de turismo, um monte de tipo de passeio, um monte de coisa, tem uma sensação de exclusividade. Você fala assim, só 5 pessoas estão aqui. Olha como eu sou, só eu tô aqui e tal. Eu já acho que a coisa mais legal do mundo é levar 200 pessoas no lugar. Todo mundo. Claro, você tem que ter um limite para ser uma experiência legal, para dar para as pessoas ouvirem, mas esse é o limite. Porque aquilo é de todo mundo, cemitério é de todo mundo, catedral é de todo mundo, da cidade tem uma importância religiosa para quem é católico, lógico, para quem frequenta com um fim religioso, sem dúvida nenhuma, mas também tem uma importância histórica, de memória, que essa é de todo mundo. Eu falo, quando o cara vilipendia um túmulo, no templo do seu Tranca-Rua das Almas agora teve jogaram tinta lá, não sei o quê. E aí sempre vem o debate religioso. E eu falei o seguinte, cara, não tá aqui dentro do cemitério? É de todo mundo. Não pertence só a quem é da Umbanda, não pertence só... É de todo mundo. Tá no cemitério, pertence à cidade. Claro, tem uma importância diferente para quem... Então, por estar lá dentro, todo mundo tem que cuidar. Todo mundo tem que respeitar. Não importa o que você pensa,
Entendi, nossa. É tudo assim, mas tudo é. Eu fico puto da vida quando eu vou na Barão de Jaguar e vejo a imagem do Carlos Gomes pichada. Eu não me conformo. E me entristece saber que o cara não sabe quem que é o Carlos Gomes. Porque se soubesse, jamais picharia o Carlos Gomes. O que será que passa na cabeça? Tipo, eu vou lá, não vou sabe pichar. O que é. Tipo, A gente só cuida do que a gente conhece. A gente nossa, só verdade. preserva aquilo que a gente entende o valor. Então a gente não cuida. Nossa, que triste, gente, ver uma cena dessa. É feio. Você tá é vendo horroroso. a É história um dos sendo... maiores brasileiros da história. Carlos Gomes é um dos caras mais fantásticos do Brasil. Os caras mais importantes, mais relevantes do mundo, no universo dele, que é da música erudita, da música clássica. O maior compositor do Brasil. Um dos maiores compositores do Brasil. Pra chegar um ser humano e... eu tenho dó dele, porque ele não sabe o que ele tá fazendo. É por isso que eu acho que é legal a gente fazer isso tudo. E tomara que eles vão no rolê pra falar, pô, cara, eu não vou mais fazer isso. Verdade. Acho que não é legal, acho que não vale a pena. Nossa, Esse cara merece respeito. Pra que, né, cometer esses tipos E ele de tá coisa? lá ainda, né? Nem isso. Os restos mortais do Carlos Gomes estão ali. Estão ali debaixo dele? Tá ali debaixo. Ai, meu pai do céu. Tá ali debaixo. O Carlos Gomes que é um fantasma. Tem relato dele. Tem relato dele, não tem? Eu contei lá. Nossa. Carlos Gomes, o que aconteceu? Carlos Gomes era um talento fenomenal. E Campinas era uma cidade escravagista e aristocrática. E aí, claro, Carlos Gomes tinha origem humilde, uma origem mestiça. A mãe era descendente de indígena, o pai descendente de negros. E a cidade, claro, aristocrática, não reconheceu o talento do Carlos Gomes, que aqui ele já demonstrava vários sinais disso. E aí ele resolveu ir embora. Ele foi embora para São Paulo, depois Santos, depois ele foi para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro conheceu o Imperador começou a bancar os estudos dele no Conservatório de Milão. E ele estourou no mundo. Estourou, baita sucesso. Ele compõe aquela música mais conhecida dele, quando começa a Hora do Brasil, no rádio, porque é o Guarani, é uma das obras mais conhecidas. É dele. Ai, meu pai do céu, Deus. Sabe, você odeia o Carlos Gomes e nem sabia, porque começa a Hora do Brasil. Você odeia o Carlos Gomes, puta, começa a Hora do Brasil. E aí o Carlos Gomes, que fez muito sucesso, aí ele, quando ele voltou pro Brasil, veio a República, e ele não que fosse monarquista, mas ele era muito amigo do imperador, e aí ele ficou desgostoso, e aí teve mais uma rusga com o pessoal daqui, porque ele acabou sendo convidado para compor o hino da República, e ele não aceitou, pela amizade que ele tinha e pela gratidão que ele tinha com o imperador. Então ele voltou para a Itália, depois da Itália ele voltou para Belém do Pará. Ele veio para o Brasil de novo, mas ele foi morar em Belém. Ele morreu lá. Tá tudo bem, foi enterrado lá, tá tudo tranquilo. Só que o governador daqui falou, não, cara, como é que a gente vai deixar um cara dessa importância em outro estado? Né? Vamos trazer ele de volta para Campinas. Tá bom, trouxeram ele de volta para Campinas, colocaram ele no jazigo de uma família quatrocentona aqui, que eu falo que é da família Ferreira Penteado, que eu levei você, onde eu contei Sim. lá a história para vocês no cemitério. E aí, o pessoal fala que saiu uns pau dentro do jazigo, que o fantasma do Carlos Gomes brigava com o fantasma do Ferreira Penteado, e aí o Carlos Gomes saía barraco lá. Barraco no cemitério. E aí ele saía do cemitério e ia andando, esbravejando até a Rua Barão de Jaguara, e até que construíram o jazigo, o monumento túmulo dele. Aí colocaram lá. Ele acalmou. E agora é engraçado, porque o Carlos Gomes, ele não é um fantasma só em Campinas. Em São Paulo, no Teatro Municipal, que ele nunca tocou em vida, porque ele morreu em 1896, e o teatro é de 1911, mas nunca tocou, mas ele vai tocar lá no Teatro Municipal de São Paulo. Vai lá. O pessoal fala que tem um pianista lá misterioso. E no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, ele também aparece. Ele não toca, mas o pessoal vê ele numa janelinha lá de tempos em tempos. Quando ele entra em turnê, ele entra em turnê. Ele vai para São Paulo, Rio, ele vai tocar nos estados. E esses eu usei como exemplo. Eu sei que em Belém também existe, eu nunca fui no Teatro Municipal de Belém, mas existe uma grande estátua do Carlos Gomes no Teatro Municipal de Belém. Existe uma grande estátua do Carlos Gomes no Teatro Municipal do Rio e no Teatro Municipal de São Paulo. Não tem nenhum outro músico homenageado que nem ele, assim. Nesses lugares. Não existe. É a mais bonita, eu acho que é a estátua do Teatro Municipal, na frente da Praça Ramos de Azevedo. Olha Campinas. Carlos Gomes, na frente da Praça Ramos de Azevedo. Quer dizer,
Teto Campineiro. Eu estou falando isso no Vale do Anhangabaú, do lado do Teatro Municipal de São Paulo. Que interessante. Se essa cidade não é uma cidade importante pra cacete, eu não sei o que Eu não é. sei. Fiz 4 exposições sobre o centro da cidade. Monumentos e conjunto arquitetônico. Se você for lá nessa praça do Carlos Gomes, você vai encontrar cada detalhe lá. O nome das obras estão ali. Nossa, Dele, todas as peças que ele fez, todas as áreas estão ali. que chique. Lindo, né? Não é legal pra caramba? É uma sensação gostosa. A Mãe Preta, em frente ao... A Mãe Preta em frente a... Todas, eu tirei fotos de todas as estátuas da cidade. A Mãe Preta, que é uma reprodução, como chama o cara? José Guerra, de quem que é o nome, o escultor, que é o mesmo que fez a Mãe Preta do Largo do Paissandu, em São Paulo. Esqueci o nome dele agora. Esqueci o nome do escultor. Até do Marechal Tito, nós temos um monumento que é lá da antiga Iugoslávia. Muitas pessoas importantes. Muito. É uma cidade importantíssima. A turma só quer soltar o caral, né? Soltar aquaral. É só o taquaral. O cara, eu falo pra não ir no taquaral. Fica o povo correndo em volta do taquaral. Um bando de louco. Vai no centro, vai andar no centro, vai conhecer o centro. Só no Largo São Benedito, ali você tem Florêncio, Mãe Preta, a própria igreja, que é a igreja de São Benedito, é um ouro do Mestre Tito. E a gente achou agora o jazigo do Mestre Tito. A gente achou o jazigo do Mestre Tito, o possível jazigo dele, porque é uma área em abandono, né? Então a gente achou, tem 3 corpos identificados e tem um quarto que foi sepultado em 1898, não é a data da morte dele, mas a gente imagina que ele pode ter sido translado para ali. E talvez tenha sido um jazigo que foi... Essa é a parte que também eu adoro, de investigar onde está quem. E aí a gente achou o Mestre Tito. E, pô, é um dos caras mais importantes da história de Campinas. Por causa disso, não é que só o cara que... É o cara... Eu acho que, assim, tem os abolicionistas, mas tem gente que lutava com delicadeza por causas que podem passar desapercebidos. Você fala, pô, mas só pro cara querer entrar na igreja? Pô, é importante pra caramba isso, pra quem acredita que a salvação está ali. E foi um cara que lutou pra oferecer essa sensação de salvação pros seus irmãos. Eu acho bonito, cara. Eu acho isso emocionante, bonito demais. Entendeu? E é um cara que tá no cemitério da saudade. A gente vai lá. O final do passeio a gente sempre passa lá. Pra complementar aí, que tô vendo que tá acabando o tempo aí, mas pra complementar aí, seria lindo você contar a história de uma tragédia, que é cemitério, essas coisas. Uma tragédia que tivemos aqui no nosso teatro. O Cine Rink? O Cine Rink eu conto também. A gente conta história. Você sabe que a história do Cine Rink? Cine Rink, vou explicar para vocês o que o Cine Rink era. Um ringue de patinação e aí ele virou um cinema. E aí num domingo, puta merda, eu vou arriscar falar o dia, hein? Dia 16 de setembro de 1951. Uma parte da sustentação do teto ruiu e tinha um tipo de forro metálico embaixo, então era um arame. Então aquele forro desabou em cima das pessoas, então aquilo virou uma chuva de lâmina, na verdade, e matou imediatamente 25 pessoas, depois mais 15 morreram, e essas pessoas, elas estavam assistindo um filme que chamava Amar Foi Minha Ruína, e era uma sessão de matinê. Iam passar 2 filmes, esse era o primeiro, começou às 3 da tarde, isso caiu às 3h10, ou 3h15 agora, 3h10. Só criança e jovenzinho, porque era matinê. Então foi um acidente que comoveu muita gente do Brasil inteiro. E o que acontece? O que tem de sobrenatural dessa história, né? A gente achou uma história de uma foto, meio que... Eu nunca vi essa foto, era uma história que existia uma foto de que era uma menina vendo o seu próprio corpo, porque antigamente os jornais tiravam as fotos... era tudo notícias populares, era pedaço mas mostrava de corpo, tudo. Mostrava. Hoje não acontece mais hoje isso. Não pode. Existe uma ética jornalística que não permite. Mas a história que a gente acha, então a história era essa, a foto. Mas a história que a gente achou mais interessante também do universo sobrenatural, e é por isso que eu convido todo mundo a ver as coisas de outro jeito nesse universo sobrenatural, que é uma história de um espírito que morreu no acidente do Cine Rink, chamado Carlos Augusto, e ele volta e ele
psicografa junto com o Chico Xavier 3 livros. Ele psicografou com o Chico. Com o Chico interessante. Xavier. Chama Pingo de Luz. Só lembro do Pingo de Luz, mas tem mais dois livros que ele escreve junto com o Chico Xavier. Então, uma pessoa que faleceu no Cine Rink, e o Cine Rink motivou uma sacanagem. O desabamento do Cine Rink foi a destruição do Teatro Municipal de Campinas, que o pessoal falou, olha, vai que caia também, e destruíram o Teatro Municipal. Campinas também tem isso. A maior riqueza arquitetônica é de objetos de todo o Brasil. Cristais puros importados, que hoje estão lá na escola de cadetes. Candelabros. Tudo de cristal, tudo... Coisas maravilhosas, Campinas, você não consegue nem imaginar. As janelas eram de cristal. Nossa não, era uma coisa... Na época, Campinas... Tá tudo na escola de cadetes, você consegue ver. Campinas destruiu a Igreja do Rosário. Estava ali no Rosário. E construiu uma lá no... Mais ou menos, do Rosário, ali no castelo, né? Mais ou menos. Bem mais ou menos. Né? Mas foi mudada para lá. E a Igreja do Rosário, assim como na Basílica do Carmo, também havia enterramentos. Então, todo dia no centro da cidade, milhares de pessoas pisam a ancestralidade da cidade sem saber. Estão pisando em pessoas que estavam ali, que lógico não foram retiradas. Não faz nem ideia. O cara tira mais ou menos, né? Tira lá 2, 3 corpos para inglês ver, enterra no cantinho e tal. Mas ali tem um monte de gente enterrada. Meu Deus. Uau, né? Uau! Uau! Não, Uau. Eu pensei assim, eu vou trazer você pra poder a gente, né, falar sobre os assuntos dos passeios e tal, mas olha quanta coisa. Mas é tudo do passeio. Então, olha tudo isso a gente faz. Uma aula de história. É que é isso aqui, primeiro, não é Noites do Terror do Play Center. A gente não vai sair correndo atrás de ninguém, não vou botar uma roupa de lobisomem e sair assustando todo mundo. Mas a gente está contando histórias que são histórias do nosso tempo. Né? Histórias de outros tempos no nosso tempo. Que eu nem passando por lugares onde elas aconteceram. Então fala, cemitério. Fala, eu não vou em cemitério. Se você passa pelo Largo do Rosário, você vai em cemitério. Nossa, gente. Se você passa do lado da Basílica do Carmo, você vai em cemitério. Eu não sei quem você foi que tá falou. andando em cima do cemitério. Você vai se você for na creche Bento Quirino, você vai estar passando no primeiro cemitério da cidade de Campinas, que é o Cemitério dos Cativos. Gente, aqui é cheio de cemitério também, viu? Hoje em dia eu não tenho mais aquele... É que assim, quando eu era criança, o pessoal falava de cemitério, eu já ficava daquele jeito, né? Mas aí eu fui crescendo e tal, aí eu vi que realmente a metade das coisas que o pessoal fala é só pra você ter medo mesmo, né? Puro preconceito, no caso, né? Mas assim... É que a morte é um tabu ainda pra gente, né? As religiões ocidentais cristãs, e eu não tô falando só do catolicismo, tô falando de tudo que é ocidental cristão, né? Tem a morte como um tabu. Se você pegar outras religiões, se você pegar outras culturas, a morte é um instante da vida, é um acontecimento inevitável para todo mundo. Então eles tratam isso de forma muito mais natural do que a gente. Tô falando que você não tem que sofrer, nada disso. O sofrimento é um processo, é importante. O processo que a gente falou da pandemia, o luto que a gente deixou de ter porque as pessoas foram simplesmente apagadas da nossa vida. Isso a gente vai sofrer as consequências disso, a gente precisa encarar isso de alguma forma, porque a gente precisa processar isso, né? As gerações que perderam seus descendentes, ou às vezes seus ascendentes, né? Tem gente que não perdeu, tem gente que, aliás, seus ascendentes e também seus descendentes. Tem gente que perdeu filho, tem gente que perdeu irmão, tem gente que perdeu ali na outra linha, não perdeu só, não é só que morreram velhinhos, né? A pandemia, a Covid-19 colocou todo mundo na mesma prateleira em momentos diferentes, né? Então a gente precisa processar isso e passa por isso, né? Porque essa é uma dimensão, a dimensão espiritual, eu não estou falando nada, não tem nada a ver com religião. A dimensão espiritual é uma dimensão que precisa ser acessada pra gente, porque senão a nossa vida fica vazia. Não estou falando para você abraçar a religião, estou falando espiritual, estou falando daquele lugarzinho que você encontra uma coisa que é bonita, que chama amor. Sim. Que chama medo. É isso que é dimensão espiritual. Amor
para mim, está no espiritual. Não está na razão. Senão a gente explicaria o que é amor. A gente não consegue explicar por que você gosta de um, por que você não gosta de outro, o que você sente por um, o que você não sente por outro. Agora, amor a gente não consegue. Por isso que o amor vive no sobrenatural também. E eu falo que o Que Te Assombra, ele é um projeto que ele vive sobre 2 eixos. O do medo, que o medo é uma coisa boa, não é ruim ter medo. Medo faz a gente refletir, faz a gente pensar, faz a gente encontrar soluções. Não é o pavor, não é o pânico. O pânico atrapalha a gente. Medo não. E o outro é o afeto. Porque eu tenho certeza que você deve ter tido alguém na sua vida que contou alguma história dessa pra você e você vai lembrar dela agora. Minha tia, meu avô, minha mãe. Sim, lembrou com dele? Certeza. Uhum. Era o cara que contava a história pra você. Você vai lembrar dele, vai ficar emocionado. Sim. Vai lembrar do... E é isso. Esse é o lugar que a gente quer encontrar contando isso tudo. Sim, verdade. Agora que você falou do meu avô, nossa, ele contava bastante coisa, é verdade, né? Ele falava bastante coisa. Encerra, vai lá. Pode encerrar agora, do seu jeito. Ah, tá. Encerramos bem pra caramba, pô. Com o avô, melhor jeito. Encerramos com o seu avô, pô. Que era o sentido disso tudo. Ele faleceu agora, foi dia 10 de novembro do ano passado. Com sentimentos. 10 de novembro, foi? 10 de novembro do ano passado. Contava muitas histórias pra gente. Que legal que a gente tá lembrando dele agora. Nossa. Tá vendo? A curva argumentativa minha terminou no lugar que eu queria que ele chegasse, que ela chegasse. Inclusive, ele era muito fã do Tião Carreiro. Que eu postei a foto lá. Foi, quando você postou, eu falei, nossa, meu avô gostava disso. Tião Carreiro, eu encontrei o Tião Carreiro lá no cemitério da Lapa, cemitério das Goiabeiras, em São Paulo. Nossa, que interessante, gente. Eles foram enterrados lá. Tá vendo como tem? Não é coincidência. Não é. Encontrei ele essa semana aí. Pra vir encontrar você, pra você lembrar do seu avô mais ainda. Ó, eu queria agradecer, tá? Muito obrigado pela sua presença. Quando eu te chamei lá, eu falei assim, nossa, será que ele vai vir aqui? Mas, nossa, eu fiquei... Vai me convidar, pô. Fiquei feliz demais. Queria mandar um beijo agora. Pra minha mãe, com certeza que vai estar assistindo, né? É meu primeiro podcast. Quero agradecer pelo convite, né? Porque eu tenho uma vida corrida e tudo. Ela lembrou de mim e falou, vamos lá comigo. Aí eu vim. Agradecer a sua presença também. Isso. E eu quero mandar um beijo pra minha mãe, que eu vou estar mandando um link pra ela assistir. Ela não tá aqui. Ela mora no estado do Paraná, mas tá sempre no meu coração. Legal. Eu também quero mandar um beijo pra todo mundo, pro meu pai e pra minha mãe, pra você, Xuxa. Lembra da Xuxa? Que a gente falava assim? Xuxa? Brincadeira, manda um beijo pra Xuxa, eu mando um beijo pra todo mundo. E, pô, obrigado pelo convite. Nada. E muito sucesso pro seu podcast. E me obrigado. convide mais. Com certeza. Mas é muito legal aqui, adorei aqui. Sim, super confortável, tudo super... Muito legal. Parabéns mesmo. Parabéns. Obrigado, pessoal da IMA. Obrigadão. Obrigado. Pessoal da Prefeitura por esse espaço especialíssimo.